E vem de um jornalista espanhol a bomba do dia. Além do Corinthians, Palmeiras e Atlético Mineiro também têm interesse na contratação de Luizito Soares. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou dar todos os detalhes sobre essa história. Bora falar também sobre Endrick e Barcelona. O Barça prepara uma oferta gigante ao Palmeiras. Como é que ficaria a questão do percentual dos direitos econômicos? Bora falar ainda sobre o São Paulo e a busca por reforços. O dia D no Corinthians em relação a Diego Costa. Tem ainda novidades sobre Ferreira. Será que renova no Grêmio? Pode pintar no Flamengo? Vou falar também para completar a respeito do Fortaleza. Tem novidade importantíssima no Fluminense com a contratação do goleiro Fábio e muito mais. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem bacana ter vocês por aqui. Antes de começar a passar todas as informações, só queria pedir que assistissem a um vídeo até o fim. Se curtirem, não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal para não perder nada sobre mercado de transferências, bastidores, informações exclusivas e muito mais, beleza? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes dar um último toque para vocês. Bora dar uma dica para você que bem na hora do jogo super importante ficou sem saldo para fazer sua aposta. No site Aposta Ganha esse problema é resolvido no ato. Tudo porque eles têm o Pix como depósito. Você pega seu dinheiro, faz o depósito, a grana cai no mesmo minuto e você está liberado para fazer suas apostas. Tem outro ponto importante. Você também pode sacar o dinheiro que você ganhou na Aposta Ganha via Pix. Muita segurança e grana imediatamente na sua conta. Para conhecer essas e outras vantagens na Aposta Ganha, vou deixar um link no comentário fixo, você entra lá, faz seu cadastro e ainda ganha de brinde uma aposta grátis. E se você já é cadastrado, também vai ter direito a essa aposta grátis. Basta entrar no site, procurar pela opção chat e mandar mensagem Nicola Grátis, com a lembrança de que vocês têm 24 horas para fazer o resgate dessa aposta grátis. Agora sim, bora começar o vídeo com um giro de notícias e a primeira informação é da Copinha. Santos e América Mineiro são os primeiros semifinalistas da Copinha. Santos passou pelo Mirassol nos pênaltis, enquanto o América venceu o Botafogo por 1-0. Nessa quarta-feira a gente vai conhecer os outros dois semifinalistas. De um lado tem Oeste e Palmeiras, do outro São Paulo e Cruzeiro. Podemos ter numa semifinal Palmeiras e São Paulo. Seguindo com notícias do mercado, quero contar que o Cruzeiro fez consulta a Carlos Auski. É um atacante argentino de 30 anos de idade que pertence ao River Plate, esteve emprestado na última temporada ao Tajeres, jogador de 30 anos que fez bons números, poderia ser o atacante de lado de campo que o Cruzeiro busca, o próprio empresário dele já confirmou as negociações com a Raposa. Bora falar sobre Rafael Sobis, que deu uma entrevista forte ao Duda Garbi. Nesse papo, o Sobis contou que em 2016, quando vestia a camisa do Cruzeiro, não se esforçou numa partida contra o Inter. Penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter muito ameaçado de rebaixamento e o Sobis mal entrou na área adversária com medo de fazer gol e prejudicar seu ex-clube. O que você acha a respeito dessa história? Use o espaço para comentários para opinar. Seguindo com o giro de notícias, bora contar que o Robinho, nessa quarta-feira, será julgado em terceira instância pela justiça italiana. Já foi condenado nas duas primeiras instâncias pelo crime de violência sexual em grupo. Se mais uma vez ele for condenado, a situação do Robinho vai ficar extremamente complicada. O Santos aguarda e acompanha tudo à distância. É que caso o Robinho seja absolvido, não descarta até a possibilidade dele ser contratado. Bora te dar uma atualizada sobre as coisas do Fortaleza. O Leão do Pici não para de se reforçar e ainda busca um meio atacante e um atacante. E o nome pro meio é do Lucas Piazon, vocês lembram dele? Jogador que surgiu no São Paulo, esteve no Chelsea e nesse momento joga no Braga. Não vive uma boa fase por lá, tenta um contrato longo e poderia ser emprestado por um ano. A ideia do Fortaleza era pagar 200 mil euros pelo empréstimo, o Braga quer 500 mil euros para negociá-lo durante esse período de uma temporada. Além do Lucas Piazon, o Fortaleza também busca um atacante de lado de campo para substituir o David, vendido ao Internacional, e um dos nomes é de Moisés, atacante que pertence à Ponte Preta, fez boa temporada na Série B no ano passado, 53 jogos e 13 gols ao longo de toda a temporada. Atleta que também interessa a Grêmio e Curitiba e tem contrato com a Ponte até 2024. Quero falar agora sobre o Fluminense, que tem negociações avançadas para contar com o goleiro Fábio.
Você pode não estar entendendo nada, né? Mas o Fábio não estava praticamente fechado com o América? Sim, até o presidente do Coelho já havia dado declarações nesse sentido. Mas o Fluminense cobriu a oferta do América e espera pelo Fábio nessa quarta-feira para passar por exames médicos e assinar contrato. Fábio, que tem 41 anos de idade, não renovou seu contrato com o Cruzeiro por opção do Ronaldo Fenômeno e deve disputar sua 9ª edição de Libertadores da América. Cara super vencedor, foram 2 títulos de Campeonato Brasileiro, 3 Copas do Brasil, além de 7 Campeonatos Mineiros, apenas vestindo a camisa do Cruzeiro. Fábio que já atuou no Rio de Janeiro, vestindo a camisa do Vasco da Gama. Só para completar, queria deixar meu pitaco. Acho a contratação do Fábio super interessante, levando em consideração que o Marcos Felipe, goleiro titular da temporada passada, nunca inspirou, pelo menos em mim, muita confiança. Bora falar sobre Corinthians e Diego Costa. A quarta-feira pode ser decisiva para que o Diego se torne atleta alvinegro. Cheguei a contar para vocês na manhã dessa terça-feira que as coisas haviam avançado e que o Diego Costa estava mais perto do Corinthians. Essa mesma fonte me contou que o Diego tem 2 boas propostas do exterior, uma da Espanha e uma do mundo árabe, mas está propenso a fechar com o Corinthians. A oferta alvinegra é de algo na casa de R$1.300.000 por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas, além de oferecer um contrato de 2 anos, como exigia o Diego Costa. A palavra final é do atacante, cabe a ele tomar sua posição. O Corinthians vai fazer uma última consulta, tentando forçar uma resposta nessa quarta-feira, porque tem pressa de anunciar seu camisa 9 o mais breve possível, para que ele possa se apresentar, passar a treinar com os companheiros e virar reforço já para o Campeonato Brasileiro. Tem mais um detalhezinho importante envolvendo Diego Costa e Corinthians. Na Inglaterra, a especulação é de que o Diego vai escolher o Corinthians, entre outros motivos, para voltar a formar parceria com o Willian. Eles atuaram juntos de 2014 a 2018 no Chelsea, período em que conquistaram 2 vezes a Premier League, além de uma Copa da Liga Inglesa. Hora de atualizar sobre a situação de Ferreirinha, atacante de 23 anos de idade que pertence ao Grêmio e interessa ao Flamengo. Antes de gravar esse vídeo, fui consultar o Pablo Bueno, que é empresário do Ferreira, a respeito de uma declaração dada nessa semana pelo Denis Abraão. Quem que é o Denis Abraão? Vice-presidente de futebol do Grêmio, que assegurou que o Ferreira vai renovar seu contrato. O vínculo até é longo, mas o atual vínculo prevê uma multa rescisória de só 8 milhões de euros. E é baseado nessa cifra que o Flamengo tem a intenção de contratar o Ferreira. O Grêmio, preocupado com o assédio do Flamengo e de outros clubes, já procurou o Pablo para oferecer uma extensão do contrato, com aumento salarial e, por consequência, aumento da multa rescisória. O Pablo confirmou as tratativas, afirmou que as negociações seguem um bom caminho e o contrato deve ser estendido nessa semana, no máximo na próxima. Perguntei a ele sobre a possibilidade do novo valor da multa rescisória. E ele falou que essa é uma das pendências que ainda precisam ser resolvidas. Bora te atualizar sobre as coisas do São Paulo. Não faltam nomes especulados, mas quase todas as respostas são não vai rolar. Bora te atualizar sobre mais algumas situações. Durante a terça-feira, muita gente veio me perguntar sobre alguma novidade envolvendo Ezequiel Barco, atacante do Atlanta United, e o São Paulo. É que o Josa Novales, jornalista, contou que o São Paulo estaria à frente do Flamengo e do Internacional pela contratação do ex-argentino do Independente. Fui checar com uma fonte minha do São Paulo. Júlio Casares já havia afirmado no domingo que não tinha nada. De qualquer forma, fui atualizar essa história com uma outra fonte do Departamento de Futebol do São Paulo na noite dessa terça-feira. A pessoa descartou. Ainda perguntei sobre outros nomes. Lucas Piazon, pretendido pelo Fortaleza, nada. Corozo, nada. Soteldo, nenhuma novidade. São Paulo fez suas últimas ofertas para o Toronto e pelo atleta e até agora não houve qualquer resposta. Me perguntaram também sobre Luiz Henrique, atacante que pertence ao Olympique de Marselha, e outro jogador que não está no radar do São Paulo. Perguntei para esse dirigente, mas não tem nada mesmo? E a resposta foi, não temos nada quente, ou perto de contratar, nada. Eu ainda questionei o porquê dessa dificuldade, e essa pessoa alegou que o São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras, apesar da insistência do Rogério Ceni pela contratação de um atacante de lado de campo. Não é possível cravar que o São Paulo conseguirá trazer esse atleta para essa temporada. Só mais alguns nomes também para descartar. Brian Rodrigues, do Los Angeles FC, Ocampo, jogador que está livre no mercado após seu contrato com o Nacional do Uruguai ter acabado. Também não estão nos planos do São Paulo. Bora falar agora sobre Luizito Soares, o centroavante uruguaio do Atlético de Madrid, que vive os últimos meses de contrato na Espanha.
que o Corinthians tem a intenção de contratar o Soares. Isso não é novidade, até o próprio presidente do clube, o Duílio Monteiro Alves, deu uma entrevista afirmando. Mas lá do exterior, mais especificamente de um jornalista espanhol chamado Gerard Moreno, veio a notícia de que o Atlético Mineiro e o Palmeiras também fizeram proposta a Luizito Soares. A intenção dos 3 clubes brasileiros era fechar com o Luizito Soares agora e contar com o uruguaio a partir da metade do ano, quando ele deixa de ter vínculo com o Atlético de Madrid. Seria uma forma de gastar menos dinheiro. Você não precisaria, por exemplo, desembolsar com a aquisição dos direitos econômicos, bastaria, que não é fácil, pagar o salário e luvas, prêmio pela assinatura do contrato. Mas o Gerard Moreno, que deu essa boa notícia para torcedores do Palmeiras e também do Atlético Mineiro, jogou um balde de água fria com a informação seguinte. Ele escreveu a seguinte frase, abre aspas, Luiz Soares descartou ofertas de Palmeiras, Corinthians e Atlético Mineiro, além de uma da Arábia, para se concentrar na proposta do Aston Villa. Só para contextualizar para vocês, o técnico do Aston Villa é Steven Gerrard, que já jogou e muito bem com o próprio Luizito Soares nos tempos de Liverpool. Steven Gerrard, que já havia sido fundamental para a chegada do Philippe Coutinho ao clube inglês no fim da semana passada. Coutinho chegou e já estreou com um gol e com participação em outro gol no empate em 2-2 com o Manchester United. Agora, na função de técnico, o Gerrard quer voltar a contar com atletas com quem ele se deu super bem dentro de campo. O Luizito Soares é uma alternativa e é impossível concorrer com o time da Premier League. O Aston Villa, que está longe de ser uma superpotência financeira na Inglaterra, tem muito mais condição do que qualquer clube brasileiro. Bora fechar o vídeo para falar sobre Endrick, que eu fui o primeiro a contar para vocês sobre o interesse de clubes do exterior. Nessa semana, revelei que o Barcelona prepara uma proposta ao Palmeiras para adquirir o atleta. Cheguei a contar que a ideia do Barcelona é fazer o pagamento em 3 parcelas. A primeira, no momento em que ele assinar o primeiro contrato profissional com o Palmeiras em julho. A segunda, quando ele fizer sua estreia pelo time de cima. E a terceira, quando o Endrick trocar o Palmeiras pelo Barcelona. Quero trazer uma outra novidade extremamente importante. Uma pessoa envolvida nas conversas com o Barça assegura que o clube catalão já acenou com a possibilidade de pagar até 45 milhões de euros ou 283 milhões de reais pela joia palmeirense. O número assusta, mas é importante lembrar que quanto mais perto do gol adversário o atleta atua e quanto mais jovem, mais valioso ele é. O Endrick tem só 15 anos de idade, completa 16 na metade do ano e é um dos maiores artilheiros do futebol mundial na sua categoria. Com a camisa do Palmeiras são 172 jogos e 167 gols apenas em competições oficiais. É por causa disso e do assédio de outros clubes, o Manchester City e o Manchester United já abriram conversas com o staff do atleta. O Real Madrid também monitora o jogador, que o Barcelona tem pressa e gostaria de fazer uma oferta desse tamanho. A grande questão é qual será o percentual do Palmeiras no primeiro contrato profissional com o Endrick. Essa discussão será feita quando o Palmeiras e o pai do atleta, o Douglas Souza, se sentarem para conversar. O Douglas pode exigir, por exemplo, um percentual para assinar esse primeiro contrato. Durante o programa Os Donos da Bola dessa terça-feira, do qual fiz parte, o Souza, ex-jogador do São Paulo, diante dessa história, diante desse contexto, alegou que se fosse o pai do Endrick, pediria 70% dos direitos econômicos, deixando os outros 30% pro Palmeiras. Fui consultar o pessoal próximo ao Endrick para ver se existe essa possibilidade de uma pedida tão alta. O pessoal assegurou que não existe essa possibilidade, que o Endrick vai tentar chegar a um acordo com o Palmeiras, ficando com um percentual pequeno e deixando o restante tudo pro Verdão. Aí só para completar, tem mais algumas informações importantes sobre o Palmeiras. Luiz Adriano interessa ao Cerro Porteño do Paraguai, centroavante que se reapresenta nessa quarta-feira, vai treinar a parte, está completamente fora dos planos do Palmeiras. Verdão que inclusive tirou o nome do Luiz Adriano do site, ele nem consta como atleta alviverde. A ideia poderia ser até um empréstimo junto ao Cerro Porteño, com o pagamento da maior parte dos salários. O Luiz ganha R$1 milhão por mês. Você pode ter lido ou ouvido que o Lucas Alário tem uma nova proposta do Palmeiras, oferta de $2 milhões, pelo empréstimo de uma temporada. O Palmeiras assegura que não tem absolutamente nada. A negociação com o Alário foi encerrada depois que o Bayer Leverkusen pediu 12 milhões de euros para vender o atleta argentino de 29 anos de idade. O Palmeiras considera o valor muito alto. A última, Tati Castellanos. Também existem várias especulações dando conta de que o Palmeiras vai pagar 18 milhões de dólares ao New York City.
De acordo com essa fonte minha muito próxima a Leila, isso é balela, especulação, gente plantando notícia. O Palmeiras não está disposto a pagar tanto dinheiro pelo Tati. Bom, pessoal, eram todas essas as muitas informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê assim que surgirem mais notícias. Abraço, tchau!